Olá, estou aqui, eu com você e você comigo, porque hoje é mais um episódio do nosso podcast Diário da Delegada. Sim, apresentado no YouTube, vai ao ar às quintas-feiras, às 14 horas, como você está aí assistindo, e todas as vezes nós temos um entrevistado, uma entrevistada, que traz para a gente informações e dicas, né, de como sobreviver principalmente as situações mais inusitadas possível. E por falar em situações inusitadas, nós vamos fazer hoje uma entrevista aqui com uma sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, né? Uma moça que Deus permitiu que se salvasse de uma violência extrema, que na história da medicina, inclusive, é quase impossível encontrar alguém que tenha sobrevivido a uma lesão tão grave como a nossa convidada de hoje recebeu e está aqui para nos contar e contar um pouco mais do que ela está fazendo, como é a vida dela depois deste triste episódio que ela passou. Eu falo de Ianaê. Ela é uma mulher, como tantas outras de nós, e eu quero começar primeiro agradecendo por ter aceito o convite e também, em nome das mulheres, agradecer a sua contribuição ao dar entrevistas e ao mostrar que você é o exemplo de que é possível sair de uma relação de violência e quais são os erros, né? E eu pergunto a você, de tudo que você passou, você acha que aprendeu alguma coisa antes da gente contar a sua vida? Foi uma grande lição? E qual teria sido o maior erro para chegar nessa tentativa de morte como você viveu? Primeiro, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz por estar aqui. E é exatamente por ter aprendido que eu consigo falar disso para levar para outras mulheres, para que elas não cheguem onde eu cheguei para aprender. Eu já errei, então eu posso hoje, com propriedade, falar, olha, não faz isso aqui não. Não tem uma regra, né? Porque cada homem é de um jeito, cada relação acontece de uma forma. Mas qual é a lição que eu tiro de tudo isso? O que eu aprendi com tudo isso? É tão clichê, mas não é só denuncia, mas é conta para todo mundo, sabe? Cria a sua rede de apoio de verdade. Ah, minha mãe não pode, meu pai não pode, tá bom, então vamos procurar outra ajuda? Onde? Como? O que pode ser essa ajuda? Eu posso mudar meu emprego. Conta no seu emprego o que está acontecendo. Mas a vergonha não deixa a gente fazer isso. Mas conta. Então, hoje, o meu primeiro conselho, conta para todo mundo o que está acontecendo. Levanta a mão e fala, eu preciso de ajuda, porque eu preciso me livrar dessa situação. Então, hoje, eu acho que quase independente do quadro, o que te salva é sair dos olhos dele. É sair dos olhos dele. Não adianta só você denunciar. Tem que denunciar, sim, mas só denunciar não adianta. A medida protetiva, infelizmente, não faz com que ele não chegue até você. Porque quando ele está determinado a fazer o mal, ele não está nem aí. Ele não está nem aí com a vida dele, com a liberdade dele, que ele pode perder. Imagina com papel. Então, denuncie sim. Não estou dizendo que não denuncie. Faça a medida protetiva, denuncie, mas faça algo além disso, pós. Você acha, por exemplo, que as mulheres não denunciam por medo ou porque não se reconhece como vítima, achando-se no lugar de quem vai transformar esse homem e que vai mudar? Porque você conta a sua história, você até escreveu um livro, eu vou mostrar aqui, olha, eu escolhi viver. Depois a gente passa mais informações para vocês sobre como adquirir o livro. E a Ianaê, né? Hoje falei certo. E a Ianaê vai contar para a gente. Essa pergunta que eu fiz, ela é muito importante. Você acha que as mulheres não denunciam por medo ou não denunciam porque não se reconhecem vítimas? Porque foram mais de 10 anos sofrendo violência, não é isso? Sim, foram 14 anos. Na verdade, eu digo que são 3 fatores. Então, eu acrescento mais um ao que você disse. Vergonha. Então, é o medo, a vergonha e o não reconhecimento. Os 3 fatores nos fazem perdoar e nos calar. Então, assim, primeiro, você tem medo de fazer alguma coisa. Eu acho que é o primeiro quadro. Você tem medo. Porque
Se ele fez isso com você, imagina se você contar isso para as pessoas, porque, num geral, esses homens são incríveis perante as outras pessoas. Então, eles são incríveis. Ninguém olha para ele e fala, num geral, né? Tem as exceções, mas ninguém olha para ele e fala assim, ele é agressivo. Ele bate nela. Nunca. É muito difícil você pegar esse caso. Então, primeiro, eu tenho medo de expor o que ele faz, porque a reação dele pode ser muito ruim. Depois disso, eu tenho vergonha, sabe? Eu acho que depois disso ainda vem eu não reconheço, porque você aprende a perdoar de forma que tá bom, não é algo horrível. Eu consigo aguentar. Eu consigo aguentar, exatamente. Talvez mais porque as mulheres amem demais a sua família, os seus filhos. Acha que isso é também um motivo para perdoar, para dizer, não, ele vai mudar, ela acredita que ele vai mudar? Você acha que é isso? Acho que isso também, porque a gente cresce ouvindo ruim com ele, pior sem ele. É o pai de seus filhos. Então, quando a gente entra num casamento, é uma instituição que a gente faz tudo para dar certo. Tudo. Não é só, ele só me bateu, mas, poxa, ele é tão bom pai. Ele cozinha, ele faz isso. Então, você procura inconscientemente a parte boa dele para perdoar. E aí vem a lua de mel, né? A gente chama de lua de mel o pós. Então, ele te agride num dia, e depois disso, ele é um cara maravilhoso. E aí você realmente acredita. Não é que você tem esperança que ele melhore ou que ele não faça mais. É que você tem a certeza. E ele te mostra isso todos os dias, te tratando como uma princesa. Aí você olha e fala, poxa, ele é bom pai, ele se arrependeu de verdade, o meu casamento tá ok, minha casa tá tudo bem, minhas contas estão pagas, eu moro aqui há tantos anos. Eu vou perdoar. E quando você vê, passaram-se 15 anos da sua vida, 14, 10, a sua juventude está indo embora, e você está ali, presa a um relacionamento que não tem nada para melhorar e que você se alimenta de esperança, de ele vai melhorar, todas as vezes ele vai melhorar. No meu caso, eram meses, muitos meses. Passava meses bom. Essa lua de mel muitos durava meses uns bom. meses. Às vezes 5, 6, 7. Então, dava tempo de eu esquecer. Eu já tinha esquecido aquilo. Então, quando ele fazia de novo, eu falava, não, eu vou me separar. Todas as vezes eu quis me separar. Todas. Mas nunca fez uma ocorrência policial? Nunca. Na verdade, uma das vezes que eu fui para o hospital, uma das vezes ele abriu minha testa. Então, eu tive que ir para o hospital. Ele bateu em você? Ele me bateu muito. Esse dia ele me bateu muito, muito, muito. E no hospital, não chamaram, não acionaram a polícia? Isso, aí no hospital eles chamaram a polícia. Aí o médico avisou, porque o médico viu, eu menti, todas as vezes eu mentia. Então eu disse que, porque eu tive que suturar, então foi feio. E eu disse que eu estava passando pano na casa e eu bati na quina da pia. E aí o médico falou assim, me conta a verdade. Até a hora que ele falou, ou você me conta a verdade ou eu paro de suturar. É óbvio, ele não ia fazer isso, mas... E eu contei, e aí ele avisou na administração ou na recepção. Quando eu saí, a polícia já estava lá fora para pegar meu depoimento ali. E aí eles falaram, olha, você precisa seguir com isso. Tal. Eu falei, não vou seguir. E nesse momento eu não fiz por medo. Nesse momento eu só não fiz por medo. E aí, dessa vez eu me separei. Não no papel, porque eu era casada mesmo. Então, não me divorciei de fato. Mas eu tirei ele de casa. Fiquei 6 meses separada. Nesses 6 meses, ele não te perturbou? Como foi sua vida depois de separada? Ele foi na porta da minha casa. Fisicamente, né? Todos os dias. Ele ficou 6 meses. Ele te perseguia? Todos os dias. Eu tinha... Essa fase foi muito pior do que estar com ele. Muito pior. Acredito nisso. Por quê? Quando eu estava casada, eu dava satisfação do que acontecia. Então, vou passar em tal lugar depois do trabalho, vou fazer tal coisa, atrasei aqui. Eu me recusava a dar satisfação de um homem que me agrediu e que eu me separei, né? Então, eu não dava satisfação. Mas eu sabia que o horário que eu chegava do trabalho, ele estaria ali me esperando, pro lado de fora, porque eu troquei o cadeado do portão, então ele ficava sempre no portão, literalmente. Ele saiu de casa ou você saiu? Ele saiu.
Ele viu que o que ele fez foi muito ruim, porque dessa vez eu tive que ir para o hospital, então ele entendeu que eu não ia deixar ele ficar em casa. Então, ele saiu numa boa, vamos dizer assim. Então, eu consegui fazer com que ele saísse dessa vez. Só que ele ia todos os dias. Então, eu tinha medo de passar em qualquer lugar do que ele poderia fazer. Porque ele poderia pegar meus filhos e levar para casa. Ele nunca fez mal para os meus filhos. Nunca ameaçou, nada. Muito pelo contrário. Era um excelente pai. Era incrível. As mulheres dizem isso, sabia? Inclusive, muitas mulheres deixam de denunciar pelo fato dele ser um bom pai. E aí que entra essa coisa de que quando você se torna mãe, você não é mais prioridade de você. Porque aí você pensa nos filhos. Sim. E eu fico imaginando uma mulher vendo que os filhos gostam do pai, o pai gosta dos filhos, como também é difícil para ela romper com isso, né? Então, é um exercício de força interior muito grande. Eu queria te perguntar uma coisa. Todas as vezes que ele se tornava agressivo, havia, assim, algum fator que desencadeasse essa violência? Você se preocupou alguma vez em fazer uma terapia, pedir para ele fazer uma terapia de casal, ou os dois buscarem algum tipo de ajuda? Isso passou pela tua cabeça? Havia um estupim? O que é que detonava nele essa violência? Porque você diz que eram idas e vindas constantes, né? Não, no caso dele, não tinha um padrão. Se eu fizer isso aqui, eu sei que vai acontecer. Não existia. Nem sempre, por exemplo, ele estava bebendo, porque, né? Não usava drogas. Não usava droga. Não era o caso dele ser um alcoólatra, né? Bebia socialmente normal, como as outras pessoas, mas não tinha bebida vai desencadear. Não. Por exemplo, essa vez que eu te contei que ele abriu minha testa, a gente discutiu por conta de um macarrão. 11h30 da manhã. Então, não. No meu caso, não tinha nada que eu soubesse. Até porque eu teria evitado. A gente faz isso. Você se molda e evita e fala, isso aqui vai irritar. Isso aqui vai... Não, deixa, então você se transforma para manter a paz. Vou viver em paz. Minha paz vale ouro. Mas no meu caso não tinha. Era por conta de um macarrão. Ou a maioria das vezes eram motivos completamente bobos. Banais. Assim, algo que não cabe num casal saudável, nenhuma discussão. E eu apanhei muitas vezes por conta disso. De levar tapa na cara, tapa na boca, quando você tá dentro do carro, tipo, pá, sabe? E aí eu cheguei a um ponto que isso, para mim, nem era mais agressão. E quando é que você descobriu que ele era um homem violento? Porque de tudo que você nos fala, a gente vê que é um sujeito altamente manipulador, né? Dizem que nem todos os manipuladores matam, né? São feminicidas. Mas todos os feminicidas são manipuladores. E eu te pergunto, quando é que você descobriu que se relacionava com um homem violento? Eu vou te contar uma coisa triste. Foi só depois de tudo ter acontecido e eu fazer terapia. Que você percebeu que ele era violento. Mas você chegou a namorar, teve um noivado, como ele se comportava ao longo, quando vocês se conheceram, como é que ele era como namorado, como noivo, como um marido? Houve um tempo de paz, isso começou depois de algum tempo. Como é que quando é que você olhou para ele e falou, ele é violento? Eu não olhei para ele e falei, ele é violento. Nunca achou que fosse? Eu sempre acreditava que... É muito engraçado isso e muito estranho. Eu sempre acreditei... Como ele era muito bom a maior parte do tempo, e muito, muito bom a maior parte do tempo, eu nunca olhei para um homem violento. E eu comecei a apanhar no namoro. Tá? Ele já te agredia quando eram namorados? Namorados. Eu tinha 19 anos. E foi a primeira vez que ele me agrediu. E eu nunca olhei para ele como um homem... Primeiro... que no começo você acha que a culpa é sua, quando você está conhecendo o cara. A culpa é minha. Motivo, porque eu dei motivo. Por que eu fiz isso? Porque a primeira vez que eu apanhei foi ciúme. E por que eu fiz isso, né? Eu voltei para pegar uma chave e aí já tinha gente sentada na mesa. A gente estava indo embora, eu tinha esquecido a chave do carro dele. Voltei para pegar e aí já tinha um homem sentado na mesa e aí ele achou que eu fui lá falar com o cara.
Então, né, e ele começou a me bater ali na frente. E aí ele parou, porque ele assustou com o que ele estava fazendo, ele parou. Eu ainda assim entrei no carro dele, fui embora. E pensei, poxa, por que eu fiz isso? E hoje eu olho e falo, fiz o quê? Mas só hoje. Eu não via ele como um homem agressivo. Eu via que ele tinha algum problema, era assim que eu pensava, tá? Ele é muito bom, mas ele tem algum problema que faz ele ter esse estouro tão de repente. Então, sim, eu pedi para ele fazer terapia. Quando eu voltei, fiquei esses 6 meses separada e tal, e minha vida foi terrível. Quando voltei, falei, olha, se você não fizer uma terapia, eu não fico mais com você. E aí ele, eu não consigo terapeuta, não consigo pagar particular, pelo convênio não tem. E aí o tempo foi passando, nunca foi. Mais uma vez você acreditou que esse homem tinha mudado. Sim. Inaê, me diz uma coisa. Vamos falar, eu sei que é bastante traumático, mas é importante que você conte como é que tudo aconteceu. Você foi vítima de um tiro na nuca que atingiu o centro da sua cabeça e você sobreviveu. Você ficou menos de 7 dias no hospital. Conta pra gente como foi essa agressão, como é que tudo começou, o que ele fez naquele dia, para a gente poder mostrar para as mulheres que os sinais existem, né? E que o desfecho pode ser cruel se ela realmente não acreditar que ela possa ser uma vítima fatal. Conta pra gente como começou. Eu quero começar falando disso e pedindo para essas mulheres não terem vergonha. Porque talvez, e só talvez, eu conseguisse evitar tudo isso se eu não tivesse tido vergonha lá no começo das ameaças, depois do divórcio, de chegar no meu trabalho e falar assim, eu preciso mudar de estado um tempo, porque a minha empresa tinha várias filiais. Então, no meu caso, eu tinha essa oportunidade. Mas, para isso, eu precisava contar a verdade. E nem depois de divorciada, eu tive coragem de falar que eu estava sendo ameaçada. Ninguém no meu trabalho sabia. Não tinha como eles me protegerem. Ninguém na minha casa sabia. Eles não tinham como me proteger. Era eu e os meus filhos que sofríamos as ameaças. Então, as ameaças depois do divórcio foram... A minha vida depois do divórcio foi tranquila, porque ele esperava que eu não conseguisse me manter e voltasse para casa. Não mantive o mesmo padrão que eu tinha, mas consegui me manter, porque eu sempre trabalhei. Eu nunca fiquei em casa, né? Nunca fui dona de casa. Então, eu tinha essa oportunidade. E aí, ele esperava que eu voltasse, então ele me deu paz por algum tempo. Você tinha se divorciado, ficou 6 meses divorciada, voltou com ele. Quanto tempo depois que você voltou que ele praticou essa tentativa de feminicídio? Não, muitas vezes. Isso foi... Eu me separei dele... Não, tentou te matar outras vezes? Não, assim? não. Depois que eu me separei, fiquei 6 meses separada, eu voltei com ele e ainda fiquei mais 7 anos. Isso foi muito no começo do casamento. Foi muito no começo. Então eu fiquei mais 7 anos casada, apanhei mais 7 anos, perdoei mais 7 anos. E eu falava assim, mas pelo menos... Olha só, eu falava assim, mas pelo menos agora ele bate pouco. Porque era um tapa, era um empurrão, não era mais para sair sangue, não era mais para machucar. Olha o nível que a gente chega. Você até pensou, né? Nossa, ele está mudando, está melhorando. E então você estava com ele, aí você separou-se novamente, não é isso? Me separei. Aí você já tinha feito o divórcio, nesse Já caso? tinha feito o divórcio. Me separei, divorciei, e aí dessa vez eu saí de casa. Eu saí de casa, divorciada. E aí os meses passaram e eu comecei a namorar. Aí ele falou, não. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Prefiro te ver morta do que te ver com outro homem. E as ameaças começaram, não dá para dizer de forma leve, mas começaram aos poucos. Então, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E as ligações que não paravam. E o tempo inteiro ele sabia onde eu estava. E ele me mandava foto de onde eu estava. E eu, no meu trabalho, eu era executiva de contas externa. Então, eu estava todos os dias num lugar diferente. E quase que todos os dias ele sabia onde eu estava. E eram outras cidades. Então, ele era empresário, ele abandonou a empresa dele
para cuidar da minha vida, enlouquecido. E aí teve um momento, acho que um mês depois, eu percebi que ele estava enlouquecido, porque no começo era assim, ó, ele me ligava de manhã, ou ele me ligava à noite, depois que ele parava de trabalhar e ia para um barzinho, alguma coisa assim. Então, ele lembrava de mim em um dos momentos, né, em um dos horários do dia. Aí isso foi aumentando, e as fotos, e as ameaças. E aí eu percebi que, e o que mais me assustou, teve uma hora que ele lembrava de mim o dia inteiro. Ele me ligava o dia inteiro. Era 10, 15 ligações. E de madrugada. Então, ele passava a noite inteira me ligando, a manhã me ligando, a tarde me ligando. Esse homem não fazia mais nada. Só existia eu na cabeça dele. E aí eu percebi já na época, o tamanho do perigo. E assim, eu estava numa situação nessa época que o meu cabelo caía, assim, de nervoso, e eu só vomitava. E ainda assim, eu não pedi ajuda. E ainda assim não denunciou. Não Você denunciei, sabe que não crime, contei né, para de ninguém. perseguição é stalking. É um crime que o homem responde e que possibilita, inclusive, uma medida de afastamento. Você sabia, inclusive, que uma das medidas protetivas que a mulher pode pedir é que ele não faça nenhum contato com ela, nem por telefone, nem por e-mail, nem pelos parentes, pelos amigos, no trabalho, nada. Então, existem mecanismos de prevenção que você também ignorou, né? Todos. Todos. Tá, e Inclusive, aí começou a ficar o dia inteiro atrás de você. o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, e ainda assim eu não pedi ajuda. Eu falei, não, vai passar. Era isso que eu pensava. Então, o que eu comecei a fazer? Olha o que eu comecei a fazer. Para tentar amenizar aquilo. Eu falava, meu, esse homem... Eu tinha dó. Eu tinha muita dó dele, muita dó. Eu falava, meu, esse homem está se desintegrando, ele é pai dos meus filhos. Então, eu comecei a dar atenção para ver se isso amenizava. Tipo, eu atendia a ligação, falava, e aí, como foi seu dia? Tá tudo bem? Esse tipo de coisa. Aí ele falava, vamos jantar. E eu não conseguia mais, até porque eu estava com medo já. Eu estava morrendo de medo. E aí eu já não conseguia mais ter contato com ele. E aí, quando eu percebi que ele começou a ficar extremamente agressivo nas ameaças, por exemplo, as últimas ameaças eram, eu vou te matar e você vai ter 2 caixões. Um para você e um para sua cabeça. Ele já falava em suicídio. Não. Não, E quando ele fala, para você e sua cabeça? Você vai ter 2 caixões, um para você e um para Ele sua nunca cabeça, falou porque de... eu vou separar a sua cabeça do seu corpo. Tá. Ele Era falava... esse nível de ameaça. Tá, tinha entendido No final. que ele falava em se matar, alguma coisa assim. Não. Nessa fase, não. Ele Sim, nunca falou sim. de se matar. Aí, uns dias antes dele fazer tudo o que ele fez, aí sim, ele falava assim, eu não tenho mais nada a perder. Você levou tudo que eu tinha. E isso te deixa com peso na consciência. Eu tirei a família do cara. Era isso que eu pensava. Não foi ele que destruiu a família dele. Eu tirei a família do cara. O eterno sentimento de culpa. De culpa. Tanto que a última frase que ele disse, a última frase da vida dele foi, olha o que você fez antes de atirar. E nesse dia, tudo começou por volta de que horas? Era umas 7 da noite, acredito. E ele entrou no condomínio e ele colocou o celular em modo avião, é o que faz sentido, né? Ele colocou em modo avião, se despediu de todos os amigos, de todo mundo. E dos meus filhos, inclusive. E aí ele soltou, ele já tinha entrado, ele já estava estacionado dentro do meu condomínio. E aí ele soltou todos os áudios, porque ele voltou à internet celular dele, todo mundo recebeu os áudios ao mesmo tempo. E o meu telefone começou a tocar. E os meus filhos vieram e falaram assim, mãe, eu acho que o pai vai se matar. E eu comecei a ouvir o áudio, já peguei a chave do carro, falei, não vou deixar ele se matar. Por quê? No áudio dos amigos, do pessoal, dos amigos, ele falava assim, todo mundo tem um dia para morrer. Hoje é o meu e o da Nana, que é o meu apelido. No áudio dos meus filhos, não. No áudio dos meus filhos tá, todo mundo tem um dia para morrer. Hoje é o meu. Então, eu peguei a chave do carro e saí com a intenção de ir direto para casa dele. Porque eu falei, eu não vou deixar ele se matar. Eu vou lá conversar com ele. Porque eu realmente nunca quis o mal. Nunca quis que ele passasse por nada de ruim. E aí eu falei, não, eu não vou deixar ele se matar. E os meus filhos foram comigo. Mãe, vamos conversar. Eu falei, vamos conversar com ele. E a gente foi. Quando eu saí, quando eu abri a porta do bloco,
do apartamento, eu já dei de cara com ele armado. E eu vou te dizer que tentar salvá-lo foi o que me salvou. Porque se eu não tivesse descido, tivesse ignorado aquela mensagem, ele só ia subir, atirar, porque aí ele ia estar com o revólver completamente carregado e eu não teria nenhuma chance de sobrevivência. Claro que se Deus escreveu, eu ia sobreviver de outra forma, mas assim, eu penso que essa era a forma de eu me salvar. Eu saí ali fora. Então, você desceu com os filhos? Eu desci com meus filhos. Então, ele atirou muito, ele atirou para cima, ele atirou na escada, ele atirou... Mesmo os filhos assistindo? Mesmo os filhos assistindo. O meu filho mordeu o braço dele, minha filha pendurou no braço dele para tentar tirar a arma. Foi um show de horror. Até a hora que eu vi a ambulância lá embaixo, pelo coisa do bloco, vidrinho do bloco. E eu falei assim, olha, corre e abre ali para a polícia subir. Falei para eles. Mas não era essa a minha intenção. A polícia não precisava que as crianças abrissem para ela. A minha intenção era, a polícia não vai deixar as crianças subirem. E óbvio... Afastar as crianças Afastar dele. as crianças da cena. Porque ele não estava ameaçando as crianças. Ele não ameaçava as crianças. Eu não tinha medo dele matar as crianças. Eu não tive esse medo. Ele não me transmitiu isso. Mas eu não queria que eles vissem. Porque eu tinha certeza... Eu não achei que eu fosse morrer, nenhum momento. Mas eu tinha certeza que ele ia atirar. E eu não queria que meus filhos vissem isso. Então eu falei, desce, abre para a polícia. Eles desceram. A polícia não deixou eles subirem. Aí ficou só eu e ele. E aí eu pensei. Tá, você disse que desceu para a garagem, né? Para encontrar com ele. Encontrou ele lá embaixo. Quer dizer, tentando ir salvá-lo, você o encontrou dentro do prédio. E aí ele subiu com você, é isso? Uhum. Você disse que ele subiu e foi subindo em cada um dos andares até chegar no seu apartamento. Porque eu namorava... E você refém. Sim. Na verdade, assim, ele tava com a arma na minha cabeça todo o tempo. E às vezes, como ele tava muito doido esse dia, às vezes ele me jogava escada abaixo. Te empurrava. Me empurrava. Aí daqui a pouco ele me pegava de novo e tava lá com a arma na minha cabeça. Aí ele batia a arma, ele atirava pra cima. Aí ele atirava pra cima e ria, olhava pra minha cara e ria. Ele falava, tá com medo, né? Então, assim, foi... Incrível, né? Foi terrível. E eu namorava. E ele queria... E ele falava assim, primeiro você vai ver ele morrer, depois eu te mato. Então, era isso que ele estava procurando ali. Aí ele arrombou muitas portas. Ele ficou ali muito tempo. E foi atirando. E foi atirando. Atirando, arrombando porta com o pé, tentando arrombar com a arma. E aí eu acho que ele percebeu que ele não ia mais ter bala. Então ficaram exatamente 2, porque depois no boletim a arma estava descarregada. E aí foi onde ele decidiu que não ia conseguir matar mais ninguém, era só eu e ele mesmo. Então, nesse momento, a polícia estava no andar de baixo. E aí ele tentou meio que... Eu não sei se fugir ou se ele queria se esconder, o que ele queria fazer. Se por um segundo ele se arrependeu, eu não sei. Mas ele deu de cara com a polícia, aí voltou. Aí ele me pegou, me colocou na parede, me encantuou e colocou a arma na minha testa. E aí eu bati a mão na arma, falei, imagina, meu rosto. E virei de costa, aí como se eu pudesse me proteger, eu tampei o rosto. Como se isso fosse, né? E virei de costa pra ele, assim, de rosto tampado. Aí foi onde ele atirou. Aí ele encostou a arma na minha cabeça, aqui, assim. E atirou. E atirou nele em seguida. Você ouviu ele atirar contra ele? Não. Você não. Teve um branco na cara? Eu tive assim... Você ficou consciente nesse momento? O tempo inteiro. Eu tive o momento que eu caí, então assim, eu não ouvi o tiro dele. O momento que eu caí, parecia que eu estava flutuando. Essa foi a minha sensação. Foi indolor e eu tive a sensação de flutuar. Mas em seguida eu não sei se isso demorou 5, 10, 15 segundos, mas aí eu abri os olhos e eu percebi que eu não enxergava. Nada, absolutamente nada. Mas eu estava ouvindo e estava raciocinando. E eu sabia o que tinha acontecido. Sabia que eu tinha levado o tiro na cabeça, sabia que eu estava caída no chão e estava sentindo o meu corpo muito quente, muito quente. E o cheiro de queimado, de pele queimada. Esse é o... É o que você se lembra. Isso é que é muito forte para mim. O cheiro de pele queimada é algo muito forte. E a polícia entrou nesse momento? A polícia entrou. Aí eu fiquei... O meu corpo não me obedecia. Eu raciocinava, mas o corpo não obedecia. Não conseguia mexer, não enxergava e não conseguia falar. E eu fiquei treinando na minha cabeça. Eu preciso pedir ajuda para a polícia subir. Eu preciso pedir ajuda. E assim, aí eu fiquei... Socorro, socorro, socorro. Até eu conseguir falar. Aí eu falei... Aí a polícia subiu.
E aí eles me pegaram, assim, já na hora, desceram, já me colocaram na ambulância. E eu fiquei lúcida todo o tempo. Até chegar no hospital eu estava lúcida. E Anaê, está chegando o fim da nossa entrevista. Quero mais uma vez agradecer e te dar os parabéns por ter sido mais uma vez escolhida por Deus. Amém. Para poder viver e criar seus 3 filhos, né? Hoje Sim. você já tem mais uma filhinha. E que diga pra gente, como é que as pessoas fazem para adquirir o seu livro? Olha, o livro dela está aqui, Eu Escolhi Viver. Tem alguma livraria que vende? Tem. Você também vai voltar outras vezes aqui. Você já está fazendo aí um trabalho de assistência às mulheres. Sim. Né? E está no Instagram, sabe o endereço? Ou você quer que depois passa pra gente, a gente acrescenta aí na entrevista? No meu Instagram, o meu Instagram, na verdade, tá aqui. É o meu nome, não tá aqui. É o meu nome, Yanaí Marques, @Yanaí Marques. Então, se você quer adquirir o livro, faz contato aí. Mas, @Yanaê com Y, A-N-N-A-H-E. Isso. Marques. O Yanaê já basta. Começou a digitar Y-A-N, já vai sair. É porque é um nome bem diferente. Mas o livro está em todas as livrarias, está no Mercado Livre, ele tem em todos os canais. Ele está na Amazon, graças a Deus ele está sendo bem vendido, assim. Eu estou à frente dessa instituição, eu quero voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre ela, para tentar ajudar outras mulheres, para ajudar outras mulheres. A gente precisa mostrar para elas que elas são capazes, muito mais do que elas imaginam. Mas primeiro elas precisam entender que elas estão, sim, dentro de um relacionamento abusivo. Muito obrigada pela ajuda que você presta aí às mulheres. Eu sempre acreditei na solidariedade entre as mulheres. Mas chegamos ao final aqui do nosso programa. Vou convidar novamente essa garota, porque ela ainda é uma mulher jovem, bonita, tem a vida pela frente, graças a Deus. E eu agradeço a você, que está aí junto com a gente, sempre fiel, acompanhando, divulgando. E vou pedir a você, se inscreva aí no canal do Diário Campineiro e acompanhe toda a programação. Inclusive, em breve, o jornal estará lançando também uma entrevista sobre a Yanaê. Isso. Aí, e você vai poder acompanhar a vida dela. Beijo grande, muito obrigada. E fique com Deus. Amém. Muito obrigada.